Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus bem forte, bem alto nessa noite. Se é para Ele, pode aplaudir mesmo. Se é para Jesus, Ele merece todo e maior aplauso nessa noite. A Ele a glória, a Ele o louvor, para todos sempre, eternamente. Aleluia! Glória a Jesus. Você pode sentar nessa noite, mas sente dando glória a Jesus. Nesse ambiente profético dessa noite, sente, mas não fuja da presença, não fuja desse ambiente dessa noite. Decretos serão liberados, palavras serão liberadas, e aquele que está atento a ouvir a voz do Espírito Santo sairá daqui totalmente diferente nessa noite. Há um novo tempo esperando a igreja de Jesus na terra. Há um novo tempo esperando para que as pessoas, você e eu, entrem nessa nuvem que está passando. Essa nuvem é a nuvem da glória de Deus. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir de que eu entro nessa nuvem da sua glória, os meus desejos, os meus jeitos, as minhas maneiras ficam do lado de fora. Mas agora eu quero viver a vontade de Deus, a doce, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu já estou pregando, o Espírito Santo já está falando. Quando nós começamos a liberar decretos, nós começamos a entender o que Jesus está fazendo nesse tempo. Porque as palavras não são apenas jogadas aos ventos, mas as palavras, elas frutificam para aqueles que creem, para aqueles que decretam e entendem a sua posição no reino de Deus. Nós fazemos parte de um reino inabalável. Os reis vêm e vão, os reis nascem, mas morrem. Mas eu aqui estou falando do rei, daquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e vive para todos sempre. Está sentado no seu trono e não governa apenas uma cidade, apenas um estado, apenas um país, mas esse rei é o rei de todo o universo, é o rei de todo o mundo, e para ele nada é impossível. Ele faz conforme lhe apraz. Tudo é possível para Ele, tudo é possível. Aleluia. É interessante que Provérbios capítulo 18 versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O próximo versículo diz assim: quem encontra uma esposa acha quem lhe traz felicidade. Glória a Deus pelas mulheres lindas e abençoadas desta igreja, e alcança o favor de Deus. Nós encontramos aqui agora o rei Salomão fazendo um decreto, e no primeiro momento isso talvez lhe cause dúvidas, porque ele começa a fazer uma declaração de que a palavra está no poder da língua, mas essa palavra começa com a morte e a vida estão no poder da língua. Me parece aqui que está ao contrário essa palavra, pastores, porque se nós seguirmos a risca, deveria começar assim: a vida e a morte estão no poder da língua, pois o que começa primeiro é a vida e depois a morte. Mas o versículo está ao contrário aqui nessa palavra. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua.
E depois vem um versículo que, ao meu ver, me parecia desconexo. Eu pensava assim, o rei Salomão, ele deu uma viajada aqui. Ele começa falando sobre o poder da língua, e agora o próximo versículo ele fala sobre a esposa. Estava doidão, mas não. Sabe a revelação que o Espírito Santo me deu dessa palavra? O porquê que ela começa ao contrário. O porquê que ela não começa com a vida e depois a morte, mas a morte e depois a vida. Porque aquilo que nós declaramos por nós mesmos não tem poder nenhum. Mas agora, aonde começa a vida eterna para nós? Foi na morte de Jesus. Ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua. Minhas declarações têm poder através do que Cristo fez na cruz por cada um de nós. E a partir da conquista da cruz, então nós podemos declarar palavras que sobem aos céus, declarações que sobem aos céus, ao nosso respeito. Por muito tempo eu andei assim, coitado de mim, pastores, coitado de mim, não tenho tanto pouco conhecimento, sou tão limitado. Deus, olha da onde eu vim. Eu ficava nesse, sabe, coitadinho, ó céus, ó vida. Mas o Espírito Santo começou a dizer assim para mim: não, você tem que declarar aquilo que você é. Sabe o que você é? Você é filho. Você é filho do Deus que tem uma herança em que nós podemos usufruir. Nós somos filhos de um Deus que tudo pode fazer. O filho não pede para usar a herança do pai, ele simplesmente vai lá e usa. Quantos filhos aqui não pedem para os seus pais e vão lá e pegam o seu chinelo, pegam as suas roupas? O filho muitas vezes não pede para o pai aquilo que ele quer usar do seu pai. Assim é no reino de Deus. Nós não precisamos nem pedir, nós temos que usar aquilo que nos está disposto. As ferramentas que Deus deu para nós, para que nós possamos batalhar e vencer nesse mundo. O Senhor já te deu ferramentas. Você pode fazer declarações na terra, porque a Bíblia diz: aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Portanto, a morte e a vida estão no poder da língua. Comece a fazer declarações ao seu respeito. Comece a trazer à existência aquilo que não existe. Eu não sei qual é os teus planos, os teus sonhos, mas comece a declarar como se você já estivesse vendo. Eu já posso pegar, eu já posso ver, eu serei um médico, eu já sou um professor, eu já sou um empresário, eu já sou profeta, eu já sou um pregador, eu já sou um cantor, eu já sou um prefeito, eu já sou. É isso. Aleluia. É interessante que o próximo versículo aparentemente está desconexo. Espera aí. Primeiro Salomão fala sobre declarações que têm o poder da nossa palavra. Mas agora ele fala sobre a esposa. Quem encontra uma esposa encontra felicidade. Glória a Deus por isso. Mas por que Salomão fez essa sequência de versículos um tanto parecendo desconexa? A Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, ok? O primeiro Adão, ele comeu do fruto proibido. O primeiro Adão foi imperfeito, mas agora a Bíblia diz que veio o segundo Adão. Paulo diz aos Coríntios que Jesus é o segundo Adão, o último Adão. Quando Deus fez a mulher do homem a partir da sua costela, Deus coloca Adão
num sono profundo, ele adormece. Então, da sua costela, Deus faz uma cirurgia em Adão, e dali nasce a noiva, a companheira do homem. Mas agora a Bíblia diz que Jesus é o último Adão, aquele que veio para restaurar aquilo que foi perdido, aquele que veio para restaurar o relacionamento que Deus tinha de forma íntima com o homem. Então agora o segundo Adão, na cruz do Calvário, aonde a morte e a vida têm poder conforme as nossas palavras, na cruz do Calvário, Jesus, ele é adormecido também, o seu lado também é rasgado, e a partir dali nasce a noiva dele. A noiva dele é eu e você, meu irmão. Na cruz nasceu a noiva que está pronta para a chegada do noivo, ou assim deve estar. Existe uma noiva perfeita, uma noiva adornada, preparada. Eu não sei você, mas eu faço parte dessa noiva. Eu não sei você, mas se eu sou você, eu dou um glória bem alto, porque eu faço parte. Eu faço parte. Você é filho. Essa noite estou aqui para trazer a sua memória aquilo que te dá esperança. Sabe o que acontece conosco, meus irmãos? Nós somos expert em esquecer aquilo que nós já sabemos. Portanto, eu quero lembrar você nessa noite aquilo que você talvez esqueceu, porque nós gostamos de esquecer coisas. Eu mesmo, quantas coisas eu já esqueci na vida? A chave do carro, o próprio carro. Uma vez eu fui trabalhar, e como todo bom brasileiro, só vai trabalhar de carro na sexta-feira, amém? Economiza a semana toda, e na sexta-feira vai de carro. E eu era um desses, brasileiro, raiz. Na sexta-feira, peguei o meu carro, hoje é sexta, vou chegar mais cedo em casa, vou de carro. Trabalhei o dia inteiro. Na hora de ir embora, estou na parada refletindo sobre a vida, quando de repente eu lembrei, eu vim de carro hoje. Então eu corri para a empresa, peguei o carro, fui para casa. Nós esquecemos coisas, nós esquecemos de quem nós somos no reino de Deus. Nós esquecemos que nós somos filhos, nós esquecemos que temos uma herança. O Evangelho de João capítulo 1 versículo 12 diz: mas a todos o quanto receberam, aos que creram no seu nome, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Segura aí, pastor, todos são filhos de Deus? Não, todos são criaturas de Deus. Para ser filho é bem fácil. Para ser filho basta apenas confessá-lo como Pai. A nossa palavra tem poder. Morte e a vida estão no poder da língua. Quando eu confesso com a minha boca, eu confesso Jesus hoje: Senhor, seja dono da minha vida. Senhor, mude a minha história. E sabe o que acontece nesse momento? Quando nós declaramos essa verdade, esse decreto, aí então nós recebemos o poder de se tornarmos filhos de Deus. Aí muda a situação. Aí eu não sou apenas uma criatura, mas eu sou filho de um pai que ama os seus filhos.
É interessante que Gênesis capítulo 1 vai descrever a criação de todas as coisas. E no sexto dia, no último dia, Deus cria o homem. Mas antes disso, Deus faz declarações com a sua palavra e diz: terra, produza os vegetais. E a terra produziu os vegetais. Deus faz mais uma declaração, diz assim: águas, produzam os seres, os peixes. E a Bíblia diz que as águas produziram os peixes. Logo depois Deus diz assim: terra, produza os vegetais. E a terra produziu os vegetais. Olha que interessante aqui, meus irmãos. Deus, Ele terceiriza a criação de muitas coisas. Ele dá uma ordem para a terra criar os animais, e assim acontece. Ele dá uma ordem para os mares, as águas criarem os peixes, e assim acontece. Ele dá uma ordem para a terra criar os vegetais, e assim acontece. Mas agora, quando chega a minha e a sua vez, agora muda toda a história. Agora Deus não terceiriza mais a criação, mas Ele diz assim: façamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão lá na criação, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus criou eu e você, não houve terceirização, mas o próprio Deus diz: vamos fazer agora filhos conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para dominar sobre todo o mundo. É interessante que quando você tira a planta da terra, o que acontece? A planta morre, não é mesmo? Quando você tira os peixes das águas, o que acontece, meus irmãos? Me ajuda, por favor. Morre. Quando você tira os animais do seu habitat natural, logo depois o que acontece? Morre. Quando o homem está longe do seu Criador, a Bíblia diz que ele está morto nos seus delitos e pecados. Nós somos criados para estar juntos, ligados, unidos àquele que criou todas as coisas, mas quando me criou de forma particular, especial, conforme a sua imagem e semelhança. Você foi criado para estar juntinho do seu Criador, e não somente como um criado, mas como um filho amado daquele que ama a todos de igual forma. Você é um filho amado, escolhido. O que basta para que aconteça isso? Confessar com a minha palavra, confessar Jesus como o meu Senhor. E não é somente isso não, meus irmãos, porque 1 João vai nos dizer que aos que confessarem se tornam filhos de Deus. E a palavra no original ali é tekno, que significa filho e maturo. Mas é interessante que lá em Romanos 8,14 diz assim: que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. A pergunta é: os filhos de Deus são aqueles que confessam que nascem de novo, ou aqueles que são cheios do Espírito Santo? As duas coisas. Só que a tradução para Romanos 8, onde diz que nós somos filhos, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, o original é a palavra rios, que significa filhos maduros, com o mesmo caráter do Pai. Aqui há uma diferença, meus irmãos, porque se eu confessar ao Senhor apenas, a Bíblia diz que eu sou um filho imaturo. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, aí é diferente. Aí eu sou um filho maduro, pronto a receber promessas, a fazer declarações, a entender quem eu sou no reino, a entender a minha posição aqui na terra, a entender para aquilo que eu fui chamado. Aí é diferente. Deus não dá a sua herança para filhos imaturos.
Deus não dá a sua herança para crianças. Deus dá a sua herança para filhos que estão prontos para receber a herança, que são maduros, que estão preparados e querem mais do seu Espírito Santo. Quem quer mais o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? Se você declarou aqui, você vai ser cheio então. Se as suas palavras, você entendeu que as suas palavras têm poder na terra que liga no céu, então isso é uma declaração que já aconteceu. Você já está sendo cheio do Espírito Santo aqui nessa noite. Você será guiado pelo Espírito Santo. E aí é uma grande diferença. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aí entendermos que um pai, ele guia os seus filhos através do seu Espírito. Então nós entendemos a nossa posição no reino. É interessante que quando Jesus, ele está caminhando, ele encontra alguns fariseus que tentam pegar Jesus em alguma das suas palavras para o prendê-lo. Então alguém pergunta para Jesus: Jesus, é lícito pagar tributo a César? Jesus, é certo pagar impostos? Jesus, sabendo da armadilha que estava proposta naquele momento, Jesus diz assim: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Jesus faz a pergunta: qual é a descrição que tem nessa moeda aí? Qual é a imagem que tem nessa moeda aí? A imagem, é claro que era de César. Então Deus diz assim, Jesus diz assim: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Na moeda estava a imagem de César, mas o que é a imagem de Deus? Eu e você somos a imagem de Deus. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Você pertence a Deus. E que bom se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que virá uma voz por trás de ti dizendo: esse é o caminho, andai nele. Eu não sei você, mas eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus 24 horas por dia. Eu não quero ser guiado apenas pelos meus passos, pelos meus pensamentos, porque, meus irmãos, já quebrei a cara muitas vezes. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não tem como dar errado. Mas para que nós possamos hoje ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos fazer declarações nessa noite. Talvez você fez declarações no passado que interromperam o seu crescimento nesse momento. Pastor Vitor Hugo conta uma história. Pastor Vitor Hugo tinha câncer, vai estar aqui sábado conosco. Ele diz assim, uma declaração que ele fez a Deus foi assim: Deus, deixa eu viver até que eu compre um apartamento para a minha família. Sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, ele lutando contra o câncer, ele venceu o câncer. E quando ele comprou o apartamento, ele adoeceu mais uma vez. Ele estava no hospital de novo, sofrendo dores terríveis. Então o Espírito Santo lembrou ele da declaração que ele tinha feito no passado. A declaração era: Deus, me deixa vivo até eu comprar o apartamento para deixar para minha família. Naquele momento, ele mudou o seu decreto. Disse: não, Deus, eu quero viver para pregar o Evangelho até conforme a sua vontade, até onde der, com todo o fôlego que o Senhor me der. Quando ele fez essa declaração, o Senhor restaurou a sua saúde imediatamente. Talvez você fez declarações no passado ao seu próprio respeito. Essas declarações estão impedindo para que você continue avançando na sua vida. Talvez você fez declarações dizendo: Senhor, eu sou um coitadinho, eu não tenho condições, eu sou limitado. Essas declarações estão impedindo você de avançar em muitas áreas das suas vidas. Mas em nome de Jesus,
Nós quebramos essas declarações hoje pelo poder do nome de Jesus. Você vai quebrar declarações que você fez no passado e vai renovar as suas declarações hoje. Você que hoje talvez precisa de algo específico, você vai declarar nos céus, para os céus ouvir a sua declaração. É interessante que quando Tomé, o discípulo incrédulo, diz: eu só vou crer se eu tocar nas suas mãos. É interessante, meus irmãos, porque quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele vem até os discípulos, então Ele encontra Tomé, diz: Tomé, toque, você pode tocar agora. Mas a Bíblia diz que Tomé não tocou nas mãos de Jesus, não tocou. Ele falou anteriormente: eu só vou crer se eu tocar. Mas quando ele viu, meus irmãos, quando ele viu Jesus ressurreto, ele disse: não precisa tocar mais não, porque eu posso ver, Então Jesus diz assim: benditos são aqueles que não veem, mas creem. Faça declarações que você não está vendo, faça declarações que você não consegue enxergar, mas comece a declarar como se já estivesse nas suas mãos. Comece a dizer: já está comigo, já está feito, o meu casamento já está restaurado, já está feito. Da onde Jesus te tirou? Muitas são as histórias que estão aqui nessa noite, que percorreram ano após ano o seu trajeto, mas que ainda não encontraram um propósito. Mas hoje Jesus vai se revelar a você, e as suas palavras mudarão as estações da sua vida. As suas palavras, eu vou repetir, as suas palavras mudarão as estações da sua vida. Interessante, quando Adão, ele come do fruto proibido, que a mulher deu para ele, logo depois vem a vergonha, então eles tapam a sua nudez com folhas. A Bíblia conta que Deus, no final da tarde, sempre ia conversar com Adão, sempre ia tomar chimarrão com ele, no final da tarde, dar uma proseada. Mas agora foi diferente. Agora Deus chama Adão: Adão, aonde está você? É claro que Deus sabia onde estava Adão, mas a pergunta na verdade era: Adão, por que você fez isso? Adão, por que você mudou a originalidade do ser humano para comigo, do relacionamento do homem para comigo? Você mudou o trajeto de muitas gerações. Essa foi a pergunta de Deus no jardim do Éden: Adão, aonde está você? Mas agora, mais uma vez, Jesus, o último Adão, o Adão perfeito, ele morre, ele ressuscita dos mortos, e agora também num jardim, mais uma pergunta é feita. No primeiro jardim foi perguntado: Adão, aonde está você? Mas agora Jesus está no sepulcro, num jardim, e agora as mulheres vão procurar Jesus no sepulcro. A pergunta agora muda, a pergunta agora é feita assim: aonde está Jesus? Maria pergunta: aonde está Jesus? Ele não está aqui. Meus irmãos, a questão toda é que nós estamos perdendo tempo procurando aonde nós estamos, querendo identificar o que nós estamos fazendo, nosso jeito, a nossa maneira, quando na verdade nós temos que procurar aonde está Jesus sobre a minha vida. Aonde está Jesus? Qual é a vontade dEle?
qual é o desígnio dele para a minha vida, e não aonde eu estou, como eu vou fazer, do meu jeito que eu vou fazer, mas aonde está Jesus, como Jesus faria, qual é a voz que eu vou ouvir. É por isso, meus irmãos, que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, eu não procuro aonde está o homem, aonde eu estou, mas eu procuro aonde está Jesus, porque eu sei, se eu estiver nele, eu sou uma nova criatura. Se eu estiver nele, as coisas velhas já se passaram, eu vejo tudo novo, eu consigo enxergar tudo novo, tudo novo, tudo novo, para a glória dele, para a glória de Jesus. Aleluia! Aonde está Jesus hoje para você? Aonde está Jesus? O que Ele pode mudar na sua vida hoje? Será que Ele pode mudar tudo de lugar? Será que Ele pode fazer tudo conforme Ele quer? Será que você pode dizer hoje, não aonde eu estou, como eu quero, mas aonde está Jesus? Jesus, esteja governando toda a minha vida nessa noite. Você pode fazer essa declaração hoje com a sua palavra. Morte e a vida estão no poder da língua. Morte e a vida estão no poder da língua. Faça declarações essa noite sobre o seu futuro, sobre o seu presente. Eu não sei qual é a sua circunstância nessa noite, mas talvez você foi rotulado até aqui, aquele que não ia chegar em lugar algum. Talvez você foi rotulado como aquele que é órfão a sua vida toda, mas você vai declarar hoje: eu tenho um pai perfeito. Para quem não conhece a minha história, eu nasci no interior do estado, uma cidade chamada Ibiaçá. Alguém conhece? É claro que não. É uma cidade que tem uma rua, é a rua principal, percorre 500 metros e acabou a cidade. Eu nasci lá. A minha mãe fugiu do meu pai quando eu tinha 2 anos de idade. Meu pai bebia, enchia a cara, fazia fiasco, e ele já tinha 7 filhos de outro casamento. E quando minha mãe fugiu dele, veio para Canoas, nós viemos morar na casa dos nossos avós, dos meus avós. O interessante é que o Ivan era o órfão, era o coitadinho, que não tinha um pai, que não tinha irmãos. E depois, naquele tempo, eu lembro que quando eu fiz 18 anos de idade, no tempo do Orkut, amém? Alguém lembra? Ah, mas é que você não tinha Orkut agora. Ah, não quer demonstrar a sua idade, né? No tempo do Orkut, eu comecei a pesquisar sobre a minha família que eu não conhecia. E lá encontrei o mesmo sobrenome do que eu. Eu chamei um rapaz e contei a história para ele. Ele disse: olha, é a mesma história que conto aqui na família. Então eu lembro que eu comecei a conversar com ele e descobri que eu tinha 7 irmãos que eu não conhecia. 7 irmãos. E eu com 18 anos de idade, pastor Rodrigo, eu fugi da minha mãe, peguei o carro e viajei até o interior do estado. Louco, doido. Eu vou conhecer a minha história. Cheguei lá, o meu pai já tinha falecido fazia 5 anos, numa cama. Eu cheguei lá, encontrei os meus 7 irmãos, todos mais velhos. Então naquele momento,
eu pude entender os propósitos e os desígnios de Deus. Deus não me deu um pai terreno presente, mas tudo isso fez convergir para que hoje eu possa apresentar o Pai dos pais, para que eu possa apresentar o Pai perfeito. Eu não sei qual é a sua história, da onde você veio, mas você tem um Pai que está nos céus, que conhece a sua história desde o dia que você nasceu. E não foi por acaso que você chegou nesse lugar hoje aqui, não. E não foi por acaso que você está aqui hoje, não. Sabe por quê? Porque um pai tem anseio de chamar os seus filhos para perto. Você está sendo chamado para perto nessa noite. E não somente para declarar que você recebeu Jesus, mas hoje para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus em toda a sua vida. Eu cheguei na cidade, conheci os meus irmãos. Eu cheguei lá e pude dizer: olha, eu fui tirado daqui muito cedo, mas foi propósito de Deus, porque hoje eu quero apresentar para vocês o Pai dos pais, o Senhor dos senhores. Esse Pai é que governa a minha vida, é esse Pai que cuida da minha vida, e também pode cuidar da vida de vocês. Vocês também são órfãos de pai hoje, mas vocês podem ter um Pai que está nos céus, que é um Pai perfeito, que é um Pai presente, que é um Pai vivo, que é um Pai que está disposto a dar a sua herança para os seus filhos. E uma vez filho, para sempre filho. Uma vez filho, para sempre filho. Não adianta você fugir, não adianta você correr. Deus está te chamando para estar perto dele, porque Ele é o seu Pai. E uma vez filho, para sempre filho. Ninguém deixa de ser filho. Uma vez filho, para sempre filho. Exalte a Jesus nessa noite. Dá um glória, dá um aleluia. Você foi tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir, no nome de Jesus, para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor. Para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história, sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós. E nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.